I caught a glimpse of you out on the road, quiet like a dove. You're whispering a symphony unknown, breathing the breeze and trying to grow. Lost in the sight of you alone. Here I'll stay till dawn. The breeze in the sky sings me a song. Here I'll stay till dawn. Indiana Rose, I couldn't see you on my way back home. There's beauty where you are. I wish I wouldn't have to go that far to see where you thrive. Hear your song in the sky. Lost in the sight of you alone. Here I'll stay till dawn. The breeze in the sky sings me a song. Here I'll stay till dawn. Stay till dawn. Olá, família através dos espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o primeiro vídeo do nosso especial de Halloween de 2017, já estamos no clima aqui no quarto e eu tô muito feliz. Quem já tá no canal faz tempo sabe que eu amo essa época do ano desde que eu era criança. Eu sempre fui apaixonada por histórias de conspiração, horror, terror, tudo de bizarro, apesar de eu morrer de medo. Eu morro de medo, mas eu amo mesmo assim. Então nessa época do ano eu sempre tento trazer dicas de livros, filmes, às vezes até maquiagem, fantasia. Tem uma playlist já no canal de Halloween. E o nosso primeiro vídeo é sobre esse livro aqui, Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, que é tipo assim, o pai dos contos de terror e horror. Ele viveu ali pela época de 1800, teve uma vida assim, totalmente fora dos padrões da época, abandonou a faculdade, estava sempre envolvido com álcool, com mulheres e se tornou o pai dessas histórias de horror. Os seus contos são super descritivos, a gente consegue assim sentir o que ele tá falando e é por isso que as histórias dele arrepiam de verdade. Eu tive contato com ele na escola e aí eu resolvi me aprofundar, peguei esse livro lá na biblioteca da faculdade e ele é muito legal porque ele reúne alguns dos melhores contos, né, dos contos mais conhecidos dele e eu vou falar um pouquinho de cada um pra vocês. Bom, como vocês veem, o livro é super fininho, é Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, da coleção A Obra-Prima de Cada Autor, e a editora é Martin Claret, acho que é assim que fala. E ele tava super baratinho, esse mesmo livro, nas lojas americanas acho que tava menos de 20 reais, então pra quem gosta de histórias de terror e de horror, é bem bacana pra você começar a ler Edgar Allan Poe. Bom, vamos lá. O primeiro conto é O Gato Preto, que deve ser o conto assim que todo mundo conhece dele. Dando um resuminho, o conto é obviamente sobre um gato, mas na verdade muito mais sobre o dono do gato, que era um homem normal, pacífico, que amava os animais. Aí ele tem um gato preto, que ele gosta muito, mas de repente o humor dele, a personalidade dele começa a mudar, ele começa a maltratar a esposa dele, a maltratar os animais que ele tem e a maltratar muito esse gato. Então ele acaba se descontrolando de uma maneira absurda e, atenção, isso não é um spoiler, ele mata o gato de uma maneira assim, bem cruel. Só que de repente aparece um outro gato na vida dele. E a impressão que a gente tem é que esse gato tá se vingando dele de maneira sutis. Nossa, Lana, que história boba, né? Mas não, gente, esse conto ele se torna assustador pela maneira sutil que as coisas vão acontecendo. Sem ele entender se esse gato ele voltou pra vingar o outro gato, ele é o mesmo gato que voltou, ele é um outro gato que sabe de tudo, ou se ele tá simplesmente ficando maluco pelas atrocidades que ele cometeu. E o final é apenas fantástico. Então, não é um conto bobo, ele é muito famoso e com razão, não deixem de ler. O segundo conto é O Enterro Prematuro, que, como o próprio nome já diz, é um enterro antes do tempo do que ele deveria acontecer. Então, resumindo, a pessoa foi enterrada viva.
Gente, eu não vou falar nada sobre esse conto, porque qualquer coisa que eu falar, assim, é tipo muito spoiler. Ele é diferente dos outros, ele é mais uma narrativa, assim, a pessoa contando uma história. Parece uma conversa, sabe? Todos eles, na verdade, alguém tá contando, mas assim, ele parece mais uma conversa. E esse conto me deixou com medo real de dormir, acordar e eu estar num caixão, gente, de verdade. A descrição dele é tão perfeita, é tão incrível que você começa a sentir. Se você tem claustrofobia, eu não sei nem se eu indico pra você ler, sério. E é uma coisa assim incrível. Eu realmente fui dormir pensando, meu Deus, eu preciso parar de pensar nesse conto, senão eu vou ter pesadelo e aí eu vou achar que eu acordei e na verdade tô sonhando que tô enterrada. Sério, gente, muito bom, muito, muito bom. Eu não consigo dar opinião sobre esse livro porque assim, eu amei tudo. O que eu vou falar? Muito bom, tudo é muito bom. O terceiro conto é assim, uma obra de arte que é A Queda da Casa de Usher ou A Queda do Solar de Usher. Tem essas divergências de tradução. E assim, é um conto bem sombrio. A pessoa que conta a história é amigo de um homem que toda a família dele acho que morreu, só sobrou ele e uma irmã. E eles são muito doentes. E aí ele vai na casa desse amigo pra tentar visitar, aliviar um pouco o sofrimento dele. Porém, a casa é super sombria, o amigo tá num estado péssimo. A irmã desse amigo, ele quase não vê porque ela tá pior que ele. E aí acontece que essa irmã dele morre, eles internam, colocam ali tipo na tumba, né, que era da família, tranquilo. E aí esse amigo dele fica cada vez pior e pior e pior. E aí tem uma noite, ele senta pra ler um livro pra esse amigo que parece cada vez mais inquieto. Ao longo dos dias, depois que a irmã dele morreu, ele fica cada vez mais inquieto e estranho. Ele fala, não, vou acalmar meu amigo e vou ler um livro pra ele. Só que de repente, as coisas do livro começam a acontecer naquela casa. Então eu vou parar por aqui, você tem que ler pra saber. A casa é assombrada, ele tá louco, o amigo tá louco, tem alguém invadindo a casa, o que que tá acontecendo? Mas assim, o final ele é visceral. Visceral é a palavra certa e eu sou apaixonada por esse conto, eu acho simplesmente incrível. O penúltimo conto tinha tudo pra ser o meu favorito, que é o William Wilson. Gente, esse conto eu tive que pesquisar depois, porque eu falei, não, que história, que incrível. Quando eu tava no meio, eu já fiquei, nossa, esse vai ser meu conto favorito de todos. Então ele conta a história desse garoto, William Wilson, que é um nome fictício. Ele trocou o nome pra proteger a pessoa, então deixa aquela impressão de, nossa, isso aconteceu, isso é muito real. E esse William Wilson, ele é alguém com dinheiro, que tá nas melhores escolas, melhores faculdades, assim, sabe? Meio cabeça oca, bem vazio das ideias. E simplesmente no mesmo dia que ele entra na escola, entra um outro garoto que todo mundo fala que é idêntico a ele. E esse garoto, além de ser idêntico a ele, nasceu no mesmo dia que ele, entrou na escola no mesmo dia que ele. No dia que ele sair da escola, esse garoto também vai sair. E é um dos contos que usa aquela temática do doppelganger, que é o duplo, alguém exatamente idêntico a você. E tem muitas histórias de terror sobre isso. Tem muitos relatos de pessoas mesmo que viram alguém idêntico a elas, e isso sempre era um sinal ruim, isso sempre era um mau presságio. E esse duplo, ele vai perseguindo ao longo da vida dele, o William Wilson, e eles têm uma relação muito estranha, porque esse duplo parece ser uma personalidade melhor que ele, sabe? Como se eles estivessem divididos mesmo, como se era aquela partezinha que faltava nele, pra ele ser um pouco mais sábio. Bom, o final é surpreendente, como tudo que Edgar Allan Poe faz, você fica tipo, nossa, é isso que acontece? Porém, eu queria mais explicações, eu senti que ele podia ter amarrado mais as coisas, deixado a gente entender um pouquinho mais do que era isso. Leia e me fala se você teve a mesma impressão. E o último conto, esse sim foi meu favorito de verdade, que é O Poço e o Pêndulo. Ele começa com um homem, ele acorda numa masmorra, ele não sabe o que tá acontecendo, ele não consegue ver nada, e ele vai tateando assim a parede, tentando descobrir onde ele tá, o que tá acontecendo, qual que é o tamanho daquele lugar, e ele vai tentando assim se distrair, e aí aos poucos ele descobre que tem um poço lá dentro, que talvez fosse pra ele cair, mas ele acaba não caindo, descobre isso. E tem um pêndulo. Lá, assim, é um lugar bem comprido e lá em cima tem um pêndulo cortante e esse pêndulo vai descendo bem devagarzinho. E aí tem um momento que ele tá amarrado e ele sabe que esse pêndulo vai descer centímetro por centímetro, bem lentamente, e vai cortar ele. Gente, sim, é tudo isso, é só isso que eu posso dizer, né? Tudo isso não. É só isso que eu posso falar pra vocês, mas é uma história incrível. Você fica assim com muita agonia, você se vê naquela situação, você não sabe se você torce por ele, se você quer que acabe logo e que ele morra, você não sabe o que vai acontecer no final, se você tem esperança ou não. Afinal, é Edgar Allan Poe, gente, ele ama finais terríveis. Mas apenas leiam, é o meu conto favorito dele nesse momento. Bom, é isso. Se você gostou, dá seu joinha, se inscreve no canal, porque vai ter mais vídeos de Halloween. A gente já tem uma playlist toda, mas durante todo esse mês vai ter mais dica de livro, dica de filme, coisas relacionadas a terror e horror aqui no canal. Deixa um comentário, fala o que você achou, compartilha com seu amigo que também gosta de Halloween. Pera, para tudo, eu esqueci de falar que se você gosta também de vídeos de beleza além de Halloween, vai ter resenha na quinta-feira desse batom aqui da Dylos, batom efeito vinil, que é molhadinho assim, mas ó, não é grudento e não transfere. Então, se inscreve no canal e quinta-feira vem assistir. E até o próximo vídeo.